morning. How are you? Hope you're doing fine. I am great. Tudo bom, pessoal? Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês porque a gente vai tratar de um conceito que às vezes é um pouco complicado para alguns alunos, né? Por a gente não ter esse tempo verbal na língua portuguesa, não ter uma referência na nossa língua materna, alguns alunos acabam tendo um pouco de dificuldade para entender ele, para colocar em prática, enfim. Então, nós falamos um pouquinho no passado, no 9º ano, sobre o Present Perfect Tense, mas esse ano a gente estuda ele de fato e se aprofunda e fala sobre as expressões utilizadas nesse tempo verbal. Então, por isso, acredito que um vídeo seja mais eficaz, né? E mais didático para vocês entenderem as explicações, ok? Então, nós temos aqui o Present Perfect Tense, né? Aquele famoso Have you ever? E algumas explicações, né? When to use Present Perfect Tense? Quando a gente deve usar este tempo verbal, né? We use the present perfect tense to talk about experiences. It is important if we have done it in our lives or not. It is not important when you did it. Né? Então, nós usamos o present perfect para falar de experiências, né? E o que importa é se você fez isso ou não na tua vida e não é importante quando. Então, não é um tempo verbal. Ele vai falar de passado, claro, mas ele não vai focar num período específico, né? Num dia, num horário. Ele sempre se refere a uma ação que geralmente durou um período maior, né? Exemplos. I have been abroad 2 times. Anna has never broken a leg. And have you ever eaten sushi? Né? Então, eu já estive no exterior 2 vezes. Não estou especificando quando, né? Eu disse que eu estive no exterior 2 vezes e não especifiquei um ano, um mês, enfim, uma data, né? A Ana nunca quebrou a perna. Então, nunca quebrou a perna na vida dela, não estou especificando também. Você já comeu sushi? Alguma vez na vida você comeu sushi? Não estou perguntando se você comeu sushi quando era criança. Então, não importa muito a data, tá? Quando a gente fala desse tempo verbal. Tip. We often use never and ever with the present perfect tense to talk about experience. Então, o never e o ever vão estar bem presentes aqui, né? São expressões típicas desse tempo verbal. Quando a gente vai utilizar em perguntas, geralmente a gente usa o ever, né? Como a gente viu ali em cima. Have you ever eaten sushi? Ele dá essa ideia de alguma vez na vida você comeu sushi? E se eu for responder de uma forma negativa, né? Eu posso utilizar o never. I have never eaten sushi before. Tipo, nunca comi sushi antes, né? Ele vai estar, essas duas expressões estão bem presentes aqui, né? 2. We use the present perfect tense to talk about an action which started in the past and continues up to now. Então, geralmente, também para falar de uma ação que começou no passado e continua até hoje, ou que trouxe consequências que afetam a minha vida até hoje. Examples. I have been a teacher for more than 10 years. We haven't seen Janine since Friday. How long have you ever been at this school? How long have you been at this school? Então, eu tenho sido uma professora por mais de 10 anos. Estou falando de um longo período de tempo e que continua acontecendo no momento, né? I have been a teacher for more than 10 years. Eu não tenho visto a Janine desde sexta. Continua até agora também, né? Uma ação que está em andamento ainda. E a última que a gente tem ali, há quanto tempo você está, né? Tem estado nessa escola, tem estudado nessa escola. Então também dá a ideia de continuidade, né? Tip. We often use since and for to say how long that action has lasted. Então, como eu disse para vocês, a gente não vai ter uma data, um horário, mas a gente vai se referir a um período de tempo, né? Geralmente períodos longos de tempo. E daí a gente tem essas duas expressões, o since e o for. O since, que seria desde, que é quando eu dou o início dessa ação, né? E o for, que seria por, quando eu dou a duração.
Por exemplo, I have danced since I was a child. Eu tenho dançado, feito aula de dança, enfim, desde quando eu era uma criança. Since I was a child. Aí eu pontuo quando começou, né? E é diferente de eu dizer I have danced for 5 years. Eu tenho dançado por 5 anos. Então a gente tem essas duas expressões aqui para se referir à duração desse período de tempo, tá? 3. We also use the present perfect tense to talk about a past action that has the result in the present. Então, como eu tinha mencionado antes, né? A gente também vai utilizar para ações no passado, que tem um resultado no meu presente, tá? Examples. I have lost my wallet. I don't have it now. Tipo, perdi minha carteira, não tenho ela agora. Essa é a consequência no presente, que eu não tenho mais ela, né? Jim has gone to South America. He isn't here now. Então, ele foi para a América do Sul, não está aqui agora, né? Have you finished your homework? Is your homework ready? Então, você terminou o seu tema de casa? Seu tema de casa está pronto, né? Tip. We often use just, already, and yet with the present perfect tense for an action in the past with the result in the present. Então, aqui, quando a gente tiver uma ação no passado com resultado no presente, essas são as expressões que a gente vai encontrar lá, né? O just, o already e o yet. How to form present perfect tense. Já sabemos a estrutura, né? Já conhecemos. O que a gente vai ter lá? Nós vamos ter o have, né? Que eu posso utilizar o have para I, you e they. E quando a gente tiver terceira pessoa do singular, he, she, it, a gente vai trocar pelo has, né? E o verbo no particípio, que seria aquela terceira forma. Quando a gente fala dos verbos irregulares, eles se encontram na terceira coluna. E quando a gente fala dos verbos regulares, eles mantêm o ed no passado, né? Então, a estrutura é sujeito, mais o meu auxiliar, que é have ou has, mais o meu verbo no particípio, como eu tenho exemplos aqui, né? I have worked as a secretary for 2 years. Have you ever visited Disneyland? The film hasn't started yet. Então, lembrando que a gente vai acrescentar o not, quando tiver negativo lá, ao have ou has. E quando a gente tiver uma interrogação, este auxiliar vem para frente, né? Como a gente tem ali, have you ever visited the Disneyland? Né? Passei o meu auxiliar para frente para poder fazer uma pergunta, tá? Aqui tem um pouquinho mais específico, tá, gente? Positive sentences, né? Então, quando eu tenho uma afirmação. E ele mostra também a forma contraída, que geralmente na língua inglesa a gente encontra muito mais, é muito mais usado a forma contraída, né? I have ou I've been to Moscow. You have ou you've finished the exercises. Aí a gente tem uma lista com mais exemplos. Negativos também, como eu falei para vocês, a gente vai acrescentar o not ao nosso auxiliar, que é o have, né? I have not ou I haven't been abroad yet. Olha o yet aí, né? Que significa ainda nesse caso. Então, eu ainda não estive no exterior, nunca fui para o exterior. You have not, you haven't answered my question. Você não respondeu a minha pergunta. E seguimos com mais exemplos. Yes or no questions, né? Quando eu tenho lá a forma interrogativa, como falei para vocês, eu vou passar o meu auxiliar lá na frente. Have I ever done it before? Have you been to the cinema recently? Has he worked here long? Tá? Então, continua a mesma estrutura, né? Continuo utilizando os verbos no particípio, porém, eu coloco o meu auxiliar, que é o have ou has, lá na frente, no início da frase. Quando eu tenho uma pergunta que não é yes or no question, que a gente chama, que é uma pergunta que pede informação, e eu preciso do double age, ele vai se encaixar lá na frente e continua com a mesma estrutura de interrogação. Então, what have I done?
How long have you been here? How many times has he been married? Né? A gente só vai acrescentar o double age ao início da frase. Mas, então, para a gente focar um pouquinho nas expressões, né, principalmente, o already e o yet, que acabam confundindo um pouquinho os alunos, às vezes tem um pouco de dificuldade aqui. Already means that something happened earlier than we expected. With present perfect, already usually goes after have or has and before the main verb. Então, already significa que alguma coisa aconteceu antes do que a gente esperava. Seria o já, né, do português. Ela já chegou. Então, ele vem, né, geralmente ele vem depois do have ou do has e antes do verbo principal da frase. Por exemplo, a primeira ali, we've already had our breakfast. Né? A gente já tomou o café da manhã. But I've already done it. Mas eu já fiz isso. Então, repare que ele está entre o auxiliar, né, que é o have, e o verbo principal da frase. Já o yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it in the end of the sentence. Então, yet significa que algo aconteceu, já aconteceu, né? No caso, ele seria o já também. Ou ainda não aconteceu. Aí que tá, ele tem o uso na forma negativa também, né? E daí seria ainda, como eu ainda não fiz o tema de casa. Eu usaria o yet. Só que a posição dele é diferente, ele vem no final da frase. Então, eu pergunto ali, has the post arrived yet? Então, a carta, o correio já chegou? E quando eu uso como o not, né? Have you done your homework? Not yet. Então, você fez o seu tema? Ainda não. I haven't done it yet. Eu ainda não fiz. Então, quando ele está numa afirmação, a gente pode traduzir ele como já, como um sinônimo do already. Mas quando ele está numa negação, ele vem como ainda, tá? E o for and since, né? We use present perfect tense to talk about action, which started in the past and continues up to present. Então, começou no passado e continua até agora. We use for with a period of time. For example, a few days, half an hour, 2 years. Então, o for para período de tempo, né? Alguns dias, meia hora, 2 anos. We use since with the time when the action started. Como eu falei lá, o since vai ser utilizado, então, quando a ação começou, né? Com a informação de quando aquilo começou. For example, last year, June 8, I met you. Então, desde o ano passado, desde 8 de junho, desde quando eu te conheci, né? E aí a gente tem mais alguns exemplos para vocês, né? I have had this computer for about a year. How long have you been at this school? I haven't seen Julia since September, ok? Tem um lá em cima que eu acabei passando batido e que ele não veio aqui, que é o just, né? Só pra gente voltar. O just, ele vai ser utilizado, então, a tradução dele seria a recém, né? Quando algo acabou de acontecer. I have just called her. Eu acabei de ligar para ela, recém liguei para ela. Então, ele vai ter a mesma posição do already, né? Que vai ser entre o have e o has e o verbo. I have just called her, certo? Ele acaba não sendo especificado ali embaixo, mas ele tem este uso,